Aqui para o nosso quadro SOS Ver Mais, falando sobre a saúde dos olhos. E aí a gente conversava sobre as fases, né, doutor, em que a gente precisa se preocupar um pouquinho com a visão. E aí nós temos a dos 50 anos, né? Quais os problemas de visão nessa fase, doutor? Então, nós estávamos comentando sobre uma patologia que a gente tem uma preocupação, em particular pela gravidade e pela irreversibilidade dela. O glaucoma é uma patologia que, dependendo os estudos que a gente pega a etnia examinada, chega até 5, 6% da população. E o problema do glaucoma é que é uma patologia irreversível e silenciosa para o paciente. Então, a partir dos 50 anos, nessa fase, todo oftalmologista ele está preocupado em dar uma olhada na pressão intraocular e, ao mesmo tempo, olhar o nervo óptico desse paciente para ver se tem algum indício que poderia sugerir essa patologia. Então, a partir dos 50 anos, isso se faz necessário pelo menos uma consulta a cada 4 ou 5 anos, pensando nessa patologia. Bom, e aí um pouquinho mais tarde, aos 60, a gente vê muito frequente a catarata, que Exatamente. também é um grande problema na nossa região, enfim, e pode causar cegueira. A catarata é a maior causa de cegueira no mundo, mas é a maior causa de cegueira reversível. Com a cirurgia, a gente reverte esse quadro, coisa que não acontece com o glaucoma. O problema da cegueira do glaucoma é que ela se torna irreversível, não se tem o que fazer. Existe bastante prevenção, profilaxia, mas não a reversão da cegueira pelo glaucoma. Voltando ao assunto da catarata, a catarata sim, ela é uma patologia que ela se faz presente com o passar do tempo e dá para dizer que a catarata ela faz parte do envelhecimento humano. Da mesma maneira que a gente fica com o cabelo claro com o passar dos anos, pessoas com propensão à calvície acaba o cabelo caindo, a catarata é uma coisa que aparece com o passar dos anos em decorrência do envelhecimento do cristalino, a oxidação dessas proteínas que existem dentro de uma lentezinha lá dentro do olho. Então, e só vai se saber isso em fases iniciais se consultar o oftalmologista. E aí depois dos 70 também essa fase do envelhecimento precisa de um cuidado, doutor? Sim, aí a preocupação nossa é maior a nível de fundo de olho, patologias de retina. Entre elas, o que a gente se preocupa é com a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que afeta pessoas, o nome já fala, pessoas de idades avançadas. E tem algumas formas de degenerações maculares que elas são extremamente agressivas. Se pegas no início, é fácil de tratar. Se pegas em fase cicatricial, não se tem muita coisa para fazer. A gente tem uma pergunta da telespectadora Edith, do bairro São Cristóvão, que já fez 6 cirurgias de catarata, mas continua sem enxergar. É comum, às vezes, essa reincidência, doutor, essa dificuldade? Eu acredito que ela esteja confundindo catarata com pterígio. Muito da população faz essa confusão. Catarata, que nós médicos falamos, é um envelhecimento do cristalino lá dentro do olho. A população, em geral, chama a catarata uma pele por fora do olho. Nós chamamos isso de pterígio. Eu acredito que, no caso dela, ela fez a cirurgia e o pterígio recidivou. Que isso acontece com as melhores técnicas cirúrgicas em 7 a 8%. Então ela deve ter pterígio, não catarata. Também. Mandar um abraço para a Denise de Guatambu, que diz que a família dela tem catarata congênita e está dizendo que é um ótimo assunto para a gente debater aqui no Ver Mais. Também um beijo para Arlete, que está ligadinha aqui no Ver Mais. Muita gente falando sobre catarata, sobre os tratamentos, enfim. E o doutor trouxe para a gente aqui também algumas dicas, alguns cuidados que são básicos, mas fazem uma diferença danada, né, no final das contas, né? Por exemplo, quem tem diabetes, doutor? Qual cuidado? O diabético, ele tem uma prevalência, essa doença ela tem alguns órgãos-alvos. E ela tem predileção pelo cérebro, pelo coração, pelo fundo do olho, pelos rins. Então o diabetes acaba pegando, depois de um certo tempo, estruturas extremamente importantes para o organismo humano. E o olho
é um alvo, como nós comentamos, de incidência do diabetes. E a gente consegue prever a retinopatia diabética muito antes do paciente, através do exame de fundo de olho. Resumindo, para ser objetivo, a partir de 8 anos de doença, todo paciente diabético deveria fazer uma consulta anual ao seu oftalmologista. Que é muito importante, né? Bom, o doutor nos trouxe aqui também outras dicas. Uma pena que a gente, por conta do tempo, não possa, né, trabalhar elas, mas, enfim, serve o alerta para quem usa corticoide, para quem tem alergia ocular, não coçar o olho, então, né, porque aí dá o risco do deslocamento da retina. Também essa questão da exposição prolongada ao sol, né, que as pessoas precisam cuidar, usar equipamento de segurança, quem trabalha, enfim, em algum outro ambiente. São todos os cuidados que a gente tem que ter no dia a dia, porque a nossa visão ela é fundamental, né, doutor? Agradecer a presença do senhor aqui no Ver Mais. Agradecemos. Muito obrigada por ter vindo.